mulher? Será que você está aqui hoje aberto com o seu coração? Aleluia, são os ouvidos espirituais, seus olhos espirituais, porque Deus, aleluia, vamos chegar aqui, aleluia, neste altar aleluia, para receber a palavra do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Jesus fala, ouça o que eu vou dizer esta noite. E se você não estiver a Machúria Madai, aleluia, com os olhos e os ouvidos abertos, aleluia. Não se prepare, aleluia, mas eu vou fazer algo que você nem imagina. Mas escute o que eu vou falar, porque a palavra que sai do meu altar é o Espírito Santo, aleluia, que está falando, glória a Deus. Se não for conosco, não vos faça subir daqui. Glória a Deus. A igreja pode se aceitar. Aleluia, Moisés, ele nasceu em uma época improvável, onde, se nós olharmos para a história, onde o povo hebreu estava crescendo muito. Então o rei que se levantou, ele não conhecia a história de José. Então ele começou a olhar para os hebreus e ver que eles estavam se multiplicando, estavam produzindo, estavam se fortificando. Então ele temeu que quando viessem os inimigos, os exércitos inimigos, eles poderiam se juntar para lutar contra eles e aí eles perderiam. Então ele começou a oprimir o povo de Deus para que o povo parasse de crescer. Ele começou a cobrar impostos, depois começou a colocar serviços pesados para fazer, para que o povo parasse de se multiplicar. Mas quanto mais humilhava, mais o povo crescia. Porque quando Deus está na vida da gente, o inimigo pode vir, as lutas vêm, mas ela não nos faz parar. Porque Deus nos fortalece, é Deus que nos dá vitória, não somos nós. Nós não vivemos como nós queremos, é o Senhor que nos direciona. E ali ele deu ordem para as parteiras, cada menino que nascer era para elas matarem, porém elas temeram ao Senhor e não fazia isso. E quando ele chamou, elas falaram que as hebreias, elas eram muito fortes e quando chegavam as crianças já tinham nascido. E ali o Senhor guardou a vida das parteiras por esse motivo, mas ele mandou que os soldados pegassem todos os meninos que nascessem e jogassem no rio. E Moisés veio em uma situação dessa, mas Deus deu sabedoria para a mãe de Moisés guardar a vida dele por um tempo, onde ela guardou ali por 3 meses, até que mais uma vez Moisés teoricamente corria perigo, uma vez que ela colocou ali no barco, colocou na arca e colocou no rio. Mas como Deus tinha projeto na vida de Moisés, desde um vez ele foi escolhido como salvador do povo de Deus do Egito. E ali ele colocou a filha de Faraó ali no rio, justamente para poder pegar Moisés e criar como seu filho, dando do melhor. Moisés viveu 40 anos ali no Egito, tendo o melhor como um filho de rei. Até que nós conhecemos a história onde ele acabou assassinando ali o egípcio e ele teve que fugir, onde ele ficou mais 40 anos servindo ali a Jetro, o sogro dele. E ali foi quando ele estava pastoreando e ele viu a sarça pegando fogo e não se consumia. E isso despertou a curiosidade dele. Porque quando Deus quer chamar a nossa atenção, quando Deus quer que nós voltamos a nossa atenção para Ele, Ele faz algo que é improvável, impossível de outra pessoa fazer. Então, quando a sarça pegava fogo, Moisés foi até lá verificar o que se passava. Onde Deus chamou Moisés, Moisés, tira o sapato dos seus pés, que a terra que pisa é santa. E aí ele adorou o Senhor e pela primeira vez Moisés ouviu a voz do Senhor. E ali o Senhor teve um diálogo com ele, onde explicou para ele qual era o plano que Deus tinha na vida dele. Ali Moisés entendeu qual era o chamado dele. E
passou a viver experiências incríveis com o Senhor a partir daquele momento, onde ele pôde experimentar o grande poder de Deus com as 10 pragas para tirar o povo dele ali do Egito. E o Senhor tirou o povo, o Senhor levou lá para o deserto. E quando estava no deserto, quando saiu do Egito, Deus conhecendo o coração duro do povo, ele poderia direcionar no caminho reto, mas não, ele deixou eles dando volta ali, para eles não saberem o caminho do retorno, porque sabia que quando viessem as lutas, quando viessem as guerras, o povo ia querer retornar. Como assim aconteceu, eles começaram a murmurar lá no deserto, mas Deus provou que ele era com aquele povo, que ele era na vida de Moisés, igualmente é na nossa vida. Às vezes a gente está pedindo algo do Senhor, a gente quer que seja para já, mas o Senhor não libera a bênção, porque se ele liberar, ele vai nos perder. Nós vamos sair da presença do Senhor, nós vamos perder a nossa salvação. É onde primeiro o Senhor tem que nos preparar para quando a gente receber a bênção, a gente poder glorificar o nome dele. Aleluia, e assim, Deus, aleluia. Moisés veio ali com aquele povo, e Moisés, o Senhor sempre acompanhando, durante o dia a coluna, a nuvem, durante o dia a nuvem para dar sombra para o povo, e à noite a coluna do fogo para aquecer. E muitos milagres viram Moisés, de acordo com a ordem do Senhor, ele tira a água de rocha. Viu o Senhor abrir o mar para eles passarem. Viu muitas obras o Senhor fazer. Mas mesmo assim, eles tinham um coração duro. Quando Moisés foi ali para o monte para poder adorar o Senhor, Moisés passou um bom tempo lá no monte, onde Deus estava dando ali os 10 mandamentos para Moisés. Deus escrevendo com o próprio dedo uma pedra, uma tábua de pedra, os 10 mandamentos, para que o povo tivesse uma direção a seguir. Porque o povo precisava de ordens, precisa de regras. Nós precisamos de leis para nos direcionar. Senão a gente se perde. Se a gente vai viver de qualquer jeito, a gente se perde no meio do caminho. Foi onde Deus deu essas leis, uma das quais, graças a ela, graças ao poder do Senhor, que me alcançou. Com o primeiro mandamento, que não farás para ti imagens de escultura. Quando eu estava na minha adolescência, tinha aula de educação religiosa na escola, e eu nunca tinha escutado falar desse Deus. E ali a professora leu Êxodo 20, do qual nunca mais saiu da minha mente. E eu debati com a professora, que ela falou que não tinha poder as imagens. E foi sempre o que eu tinha aprendido a minha vida toda. Eu só aprendi a respeito delas. Então, como que elas não tinham poder? Mas bastou isso para o Senhor despertar no meu coração o interesse de buscar a verdade. Como a palavra fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se alguém tiver com falta de conhecimento, busca do Senhor. Tem dúvida de alguma coisa, medita na palavra do Senhor, porque aqui vai ter toda a direção da nossa vida. E ali o Senhor me despertou e eu comecei a meditar na palavra do Senhor, comecei a buscar, comecei a ler, comecei a meditar, e o Senhor foi trabalhando na minha vida, foi me libertando, foi tirando as vendas que estavam nos meus olhos. Tinha o inimigo puro vivendo dentro da minha casa, agindo na minha família, e a gente achando que era normal, que era coisa de Deus. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, e que a presença do Senhor passou a habitar na minha vida, o inimigo ele partiu em retirada. Porque no lugar onde Deus está, ele não fica. Ele até tenta, mas ele não fica. Porque a presença do Senhor ela é mais forte. E as trevas não ficam onde tem luz. Um dia eu chegando da escola dominical, o meu pai, ele estava, o inimigo estava manifestado no meu pai. E quando eu cheguei na porta, foi embora. Ele não esperou. E eu entrei e eu percebi o que tinha acontecido. E ali eu desafiei. Por que não me esperou? Porque sabia que eu ia expulsar. Ficava para eu expulsar logo de vez. Só que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. E ela não é fácil. Quando a gente aceita Jesus, o inimigo ele faz de tudo para nos tirar da presença do Senhor.
E ali ele usava o meu pai para agir contra mim. Quando minhas outras irmãs na minha idade, tudo procurando namorado, dando trabalho para eles, eu indo para a casa do Senhor, servindo ao Senhor, e ele não estava se agradando. Ele brigava, ele não queria proibir de eu ir para a igreja. Aí um dia eu falei para minha mãe, se isso acontecer, eu saio de dentro de casa. Se ele chegar e falar, ou você vai escolher ou a igreja ou ficar em casa. Eu vou escolher a igreja, porque lá fora Deus vai cuidar de mim. E assim ele ouviu eu falando com a minha mãe, e para a honra e glória do Senhor, ele entendeu que o Deus que estava na minha vida não era um Deus de brincadeira. Era um Deus, eu estava servindo um Deus vivo, um Deus verdadeiro e que cuida de nós. E ele não tentou mais me impedir de servir ao Senhor. E graças a isso, hoje ele dorme no Senhor, porque através das minhas orações, através do que eu busquei do Senhor para a vida dele, o Senhor teve misericórdia e alcançou a alma dele. E Moisés, como foi chamado para servir ao Senhor, ele ali para libertar o povo do Egito, nós também fomos chamados para libertar um povo. Quem é o povo que você está orando, que você está lutando por ele? Eu tenho a minha casa, algumas almas já se rendeu ao Senhor, mas tem outras que a gente ainda tem que estar na luta. Mas cada um de nós aqui foi chamado com uma missão. Ninguém veio ao mundo por um acaso. Quando Deus nos escolheu, também Ele nos escolheu desde o ventre. Deus já sabia todo o plano que Ele tinha para nós. Deus traçou todo um plano para cada um de nós. Cabe nós aceitarmos o que Deus tem para nós. Se nós vivermos os planos do Senhor, nós teremos as bênçãos que está lá em Êxodo. Está em Deuteronômio 33. Se nós vivemos de acordo com a palavra do Senhor, nós seremos abençoados. Mas se nós não aceitarmos também, nós temos a liberdade de não aceitar o plano do Senhor para a nossa vida, mas aí nós vamos pagar as consequências. Qual a sua escolha nessa noite? Fazer a vontade do Senhor ou fazer a sua própria vontade? Não é fácil a gente viver no espiritual. A gente tem que matar a carne todos os dias, porque é todo dia uma luta, é todo dia uma situação nova que se levanta perante nós para nos tirar da presença do Senhor. Mas se nós estamos sabendo qual é o nosso objetivo, onde nós queremos chegar, que o nosso alvo é o céu, não é a vida aqui na terra. A gente hoje busca por uma vida melhor, como o Senhor até nos promete, que se nós, a partir do momento que nós aceitarmos viver o reinado de Jesus, nós iríamos viver um pedacinho do céu. Um pouquinho do céu a gente já começa a experimentar aqui na terra, onde o Senhor está conosco o tempo todo, nos direcionando, nos guardando. Assim como Ele foi com Moisés, Ele foi com o povo dele do Egito. Porém, nós temos que querer isso. Moisés, quando ele aceitou fazer ali a obra do Senhor, a partir daquele momento ele passou a ter comunhão com o Senhor. Ele passou a conversar face a face com Deus. Moisés tinha uma intimidade muito grande com Deus. Quando Moisés estava ali nesse momento com o Senhor, que demorou, o povo pediu para Arão para fazer ali entregar um Deus para eles, que eles queriam adorar. E achava que Moisés não ia voltar mais. Por mais que eles tinham aprendido ali tudo que viveu no deserto, todas as demonstrações do poder de Deus, independente de Moisés voltar ou não, Deus era com eles. Mas eles estavam colocando a fé deles no homem e não em Deus. E muitas vezes nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança no homem, no médico, e nós temos que direcionar apenas para Deus. Se Deus quiser colocar alguém para nos abençoar, Ele vai pôr. Se Ele quiser dar sabedoria para o médico, nos curar, dar o remédio que cura, Ele vai dar. Tem tantas doenças incuráveis, mas para Deus Ele pode, Ele cura, Ele liberta, Ele faz o que nós não podemos fazer, o que o homem não pode fazer. E a glória não é para o homem. Moisés em momento algum foi ali e falou no nome dele. Tudo que Moisés falava era no nome de Deus. Moisés sabia o Deus com quem ele conversava, a quem ele servia. Então que nós venhamos ter essa certeza no nosso coração. E quando
o povo pediu esse Deus, que Arão acabou fazendo ali um bezerro de ouro, e Deus falou para Moisés: desce, que o povo está em pecado, o povo está querendo imagem, adorando, fez bezerro de ouro para adorar. A ira do Senhor se acendeu contra aquele povo e falou que ia matar todos. E Moisés, pela sabedoria dele, pelo conhecimento que ele tinha com Deus, ele intercedeu pelo povo. Aleluia. E Deus ouviu o que Moisés falou para ele. Deus não acabou com aquele povo, mas quando Moisés desceu, Moisés mandou matar todos os idólatras. Moisés falou: quem serve ao Senhor me segue, quem não servir. Aí os que ficaram, os que não vieram para o lado de Moisés, foram mortos. Mais de 3 mil homens que adoraram a imagens, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. O que Deus faz na minha vida, o que Deus faz na sua vida, só Ele merece a glória, só Ele merece a honra. E ali, quando Moisés Deus falou para ele que ele não iria com eles, Deus ia mandar um anjo perante eles e ia dar vitória, Deus ia entregar a terra prometida na mão deles. Moisés se posicionou e falou: Senhor, então risca o meu nome do livro da vida, porque eu não irei sem o Senhor, eu não irei a lugar nenhum sem a tua presença. E essa tem que ser a nossa posição. Nós não podemos ir a lugar nenhum que o Senhor não está. Tem muitos convites, chegando agora final de ano, é muita festa, é muitas coisas que surgem, e muitos convites que aparecem para nós. Mas nós temos que saber o Deus que servimos e o que nós queremos. Queremos a salvação ou queremos viver a vida aí de qualquer jeito? Se nós queremos a salvação, nós vamos servir ao Senhor, estarmos aonde Deus está. Não vamos nos assentarmos em roda de escarnecedores, não vamos andar com mentira, não vamos fazer nada daquilo que desagrada ao Senhor. Nós vamos estar no caminho, igual os discípulos que estavam indo ali para a cidade de Emaús, encontraram com Jesus. Jesus seguiu com eles e eles não reconheceram que Jesus estava com eles, porque eles estavam tão focados no que aconteceu, tão triste, tão desesperado, porque Jesus tinha sido morto na cruz, e eles achavam que Jesus não ia morrer, que Jesus ia salvar, ia vir, ia levar todo mundo. Jesus não ia passar por isso. Só que Jesus falou que era necessário que o Filho do Homem padecesse para que nós pudéssemos ter salvação. Mas eles não entenderam. E ali Jesus andando com eles, Jesus conversando, dialogando, e eles não reconheceram a voz do Senhor. Será que nós estamos reconhecendo a voz do Senhor ou estamos dando ouvido a outras vozes? Ouviram o louvor que foi cantado aqui nesta noite? Se nós não ouvirmos a voz do Senhor, nós vamos perecer. Mas se nós ouvirmos, calarmos todas as vozes e ficarmos só com o Senhor, nós venceremos. Glória a Deus. Que o Senhor possa falar todos os dias, todo momento conosco. Toda decisão que nós formos tomar na nossa vida, que seja na direção do Senhor, aquilo que o Senhor nos mostrar para fazer. Não decida por si só. Vá orar, vá buscar o Senhor, vá buscar a presença do Senhor. Existem algumas formas da gente encontrar Deus. E como que são essas formas? A primeira é a oração. Moisés, ele se retirava para orar, se retirava do meio da multidão para falar com o Senhor. E por que nós não faremos isso? Muitas vezes nós achamos que o Senhor tem que falar conosco aqui na igreja. Sim, o Senhor fala, com certeza o Senhor fala na igreja. Às vezes nós achamos que o Senhor tem que usar um profeta para chegar e falar conosco. Não, nem sempre o Senhor vai falar com a gente dessa forma. Muitas vezes o Senhor quer que nós descemos na oração, que nós o buscamos na nossa intimidade com Ele. Porque quando nós buscamos o Senhor, cresce a nossa intimidade. Nós passamos a conhecer o Senhor igual Moisés. Moisés tinha muita intimidade com Deus. Eu particularmente não conheço nenhum homem aqui na Bíblia que teve a intimidade que Moisés teve com Deus. Eu não encontrei ainda nenhum relato que tal homem viveu
com tanta intimidade, mas nós hoje temos Jesus e temos a liberdade, temos o livre acesso para falar com o Senhor. Aquele povo dependia de alguém, ouvir a voz do Senhor para vir passar o recado para eles. Nós não, nós bastamos nos se retirar. Quem puder ajoelhar, muitos não precisam ajoelhar, está em uma cama, está como for. Ora, eleva o seu pensamento ao Senhor e você encontra o Deus, encontra Deus que vem ao seu encontro para falar com você, para trazer cura, trazer paz para o nosso coração. Tem coisa melhor do que a gente ter paz. Essa paz de Jesus, essa paz que Jesus veio para nos dar. Jesus nos dá uma paz que excede todo entendimento. Às vezes a gente está na luta, está na guerra e a gente está louvando ao Senhor. Nós somos um povo feliz, um povo diferente, porque nós temos a paz de Jesus. E hoje a forma da gente encontrar o Senhor é através da palavra dele, meditação da palavra. Aqui nós vamos crescer espiritualmente. Nós vamos ouvir o que Deus tem para nossas vidas. Porque a palavra do Senhor nada mais é que a profecia revelada. A gente não precisa de ninguém para me trazer uma profecia no meu ouvido. Basta eu meditar aqui na palavra do Senhor, que Deus vai falar comigo. Deus vai falar com cada um. Quando nós nos retiramos para a nossa intimidade, o Senhor fala comigo. O Senhor precisa ouvir uma palavra do Senhor. O Senhor fala. Então, busque ao Senhor. Busque vida com Deus, busque intimidade. Outra coisa é nos louvores. O Senhor, Ele habita no meio dos louvores. O Senhor recebe o nosso louvor quando nós louvamos de coração. O Senhor recebe, o Senhor fala conosco, o Senhor trabalha a nossa vida. O Senhor liberta, o Senhor tira a tristeza, o Senhor cura. Então, louve ao Senhor. Eu não sei louvar, minha voz é feia. A minha, por exemplo, se eu louvar aqui, todo mundo sai correndo. Porém, eu louvo com o meu coração e o Deus recebe, Deus aceita o meu louvor. Quando eu não louvo, o Senhor cobra de mim. Estou com saudade de ouvir sua voz, porque o Senhor sabe que é de coração e Ele nos fez assim. Então Ele sabe como nós vamos louvar. Cabe nós adorar, procurar melhorar, procurar estar cada dia se aperfeiçoando, né? Porque não é porque eu não sei louvar que eu não vou aprender nenhum louvor. Não, eu tenho que me dedicar e eu vou aprender e vou louvar o meu Senhor. E assim nós vamos servir a Ele e vamos ter a presença dEle, assim como Moisés tinha a presença do Senhor. Nós vamos ter a presença do Senhor nas nossas vidas constantemente. Quando nós também, ao orar, ao buscar, ao meditar na palavra, nós temos que ter respeito e reverência por esse Deus. Não é de qualquer jeito. Nós não vamos falar com o Senhor igual eu falo com uma amiga. Nós vamos falar com o Senhor com reverência, porque Ele é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. É um Deus que, se quiser fazer assim, acaba com o mundo, acaba com tudo. Então nós temos que saber o poder que esse Deus tem. E quando nós entramos na presença dEle, tem que ter reverência, tem que ter respeito. Como foi falado aqui nesta noite, essa palavra, ela não é minha, ela é do Senhor. Foi orado, foi buscado, foi consagrada ao Senhor, para poder hoje o Senhor nos dar a palavra que a igreja dele precisa ouvir. Eu não estou aqui falando por mim mesma. A luta é grande quando nós nos colocamos na posição de fazer a obra do Senhor. Às vezes trava a nossa mente, a gente não consegue desenrolar, porque não é de mim, é de Deus. Não sou eu não sou uma pregadora, eu não sou eloquente, eu não sei falar, mas eu sei falar que Jesus é bom e que o diabo não presta. E foi por isso que o Senhor me trouxe aqui nesta noite, para dizer para vocês que a presença do Senhor, ela tem que ser fundamental na nossa vida. Nós temos que se posicionar igual Moisés. Senhor, se o Senhor não for, eu não irei. Tem coisa melhor do que isso? Olha o que Moisés chegou a pedir para o Senhor, riscar o nome dele do livro, se for para o Senhor não ir com eles. Olha a ousadia que Moisés teve. Mas por que Moisés foi tão ousado assim com o Senhor? Porque da mesma forma que o Senhor conhecia Moisés,
desde o ventre. O Senhor conhecia Moisés, o Senhor chamava ele pelo nome, conversava com ele face a face. Da mesma forma que o Senhor conhecia, Moisés também conhecia ao Senhor. Moisés sabia quais são os planos que o Senhor tinha para o povo dele. Moisés sabia que o Senhor não desejava acabar com todo mundo. O Senhor não queria matar o povo dele. O Senhor tirou ali da terra do Egito. O Senhor sabia que era um povo do coração duro. O povo estava acostumado a viver ali com as idolatrias do Egito. O povo já estava com aquilo impregnado neles. Mas o Senhor tirou de lá, porque o Senhor tinha vitória para dar para aquele povo. O Senhor queria dar salvação para eles. O Senhor queria dar a terra prometida para eles. Muitas vezes nós, com a dureza no nosso coração, nós guardamos mágoa, nós guardamos rancor, nós pecamos contra o Senhor, nós cometemos coisas absurdas que, se nós formos falar, as outras pessoas vão falar: você faz isso? Sim, nós fazemos, porque nós somos seres humanos. Moisés, ele matou um homem, se tornou um assassino. Olha, tem um pecado, na nossa concepção, assim, um pecado maior do que isso, é se tirar a vida de uma pessoa. E, no entanto, foi o escolhido do Senhor, porque Moisés era homem igual nós, falho igual nós. Nós não somos santos, nós não somos perfeitos. O único perfeito aqui é Jesus, que veio, viveu como um homem e não pecou. Mas todos os homens que está escrito na Bíblia têm pecado, todos eles. Outra coisa que nós temos que atentar é quando nós estamos na presença do Senhor, ansiando pela presença do Senhor, não vigiar, para a gente não vir a cometer erros achando que está fazendo a coisa certa. Davi, quando quis trazer a arca de Deus para Israel, ele colocou num carro de boi, quis agilizar o processo, quis que a arca chegasse mais rápido. Mas não era assim que Deus queria. Não foi assim que Deus tinha falado pelos profetas, que era como que tinha que carregar a arca. A arca tinha que ser carregada pelos levitas. Eles tinham que estar adorando ao Senhor. Não era colocar no carro de boi e mandar levar. Não, eram os levitas que tinham que carregar a arca. E quando Davi entendeu isso, e ele foi lá e refez de novo e começou cada passo, 7 passos, parava para fazer sacrifício e adorar o Senhor, deu certo, chegou. Porque no primeiro momento ele só se preocupou em agilizar, fazer a coisa acontecer o mais rápido possível. Como nós, quando buscamos algo do Senhor, nós queremos para ontem. Mas será que é isso que Deus quer para nós? Deus fala: vai me adorando. Nesse caminho, no processo, eu vou trabalhando, eu vou libertando, eu vou fazendo. Quando você chegar lá no final, você já vai estar preparada para receber a Deus. E aí sim, você vai me glorificar pelo que eu fiz na sua vida. E nós, às vezes, queremos simplesmente: não, Senhor, eu quero para ontem. Mas não, vamos fazer o que Deus está mandando. O Senhor está mandando a gente ficar no caminho dele. Aleluia. Permanecer no caminho, permanecer fazendo a vontade dele, que assim ele vai se agradar de nós, e assim a presença dele vai continuar nas nossas vidas, e nós não vamos ter falta de nada, porque aquele que serve ao Senhor, aquele que tem o Senhor, não tem falta de mais nada, porque tudo o Senhor supre todas as nossas necessidades. A gente pode faltar um luxo, pode faltar algum capricho, mas necessidade não. O cristão não passa necessidade, só passa quando não tem vida com Deus. Porque muitas vezes nós oramos, nós estamos na dificuldade, no aperto, nós oramos e o Senhor manda socorro. O Senhor manda alguém para nos ajudar. Às vezes nós estamos na maior tristeza, querendo conversar com alguém, precisando de um abraço. E a gente fala com o Senhor. Quando o Senhor não faz, ali na hora, saindo da oração, a gente já está bem, o Senhor manda alguém para nos dar esse abraço e nos libertar. Então, basta a gente ter vida com Deus, que o Senhor faz, o Senhor trabalha, o Senhor liberta. Mais uma vez eu quero contar aqui um testemunho da minha vida. Nesse período que a vida, né? Eu aceitei Jesus na minha adolescência, mas chega na juventude, a gente não se firmou, não firmei na presença do Senhor, acabei saindo.
mas o temor do Senhor não saiu do meu coração. Eu não vivia por aí igual as outras pessoas vivem, que não conhecem a Deus. Então o temor do Senhor sempre estava ali. Sempre que eu ia fazer alguma coisa que é considerado um grande pecado, acabava não cometendo, porque tinha um temor do Senhor. E ali o Senhor, com o tempo, nos trouxe de volta para a presença dele, nos limpou, nos transformou. E para a honra e glória do Senhor, eu tinha muito desejo de me casar, de ser mãe, mas como eu saí da presença do Senhor, o Senhor não permitiu que eu formasse família longe dele. E aí eu comecei a orar e falar: Senhor, eu quero alguém que possa andar comigo, fazendo a tua obra na tua casa, que possamos adorar o Senhor, criar os nossos filhos na tua presença. E assim o Senhor me trouxe o meu esposo para andarmos juntos. Então aonde um vai, pode ter certeza que o outro está junto. É difícil um ir e o outro não ir, é só quando não dá mesmo que os imprevistos acontecem. Então, quando acontece, aí sim, mas sempre com o apoio um do outro. E assim o Senhor me deu a oportunidade de ser mãe, ter minha bênção aí, que eu achava que não ia ser mãe. Eu vivia igual Ana, sendo humilhada. Todo mundo à minha volta, tendo filhos, todo mundo, e eu com tanto desejo, querendo tanto, não acontecia. Tinha gente que ainda falava, tinha uma irmã que falava assim: eu te empresto o meu útero para você gerar, se você não puder, eu gero um filho para você. Igual hoje é fácil, né? Fazer bebê aí de proveta. Eu falava: se Deus não permitir eu ter na minha barriga, no meu ventre, eu não serei mãe. Basta só se o Senhor me dá. E um dia o Senhor me deu um sonho. Eu estava sonhando e o Senhor me prometia que eu ainda iria embalar um filho do meu ventre. E assim, hoje eu posso dizer que eu tenho a minha filha, eu tenho a minha bênção, meu projeto, da qual me dá muita alegria. Sou muito feliz em criar ela nos caminhos do Senhor. Quando eu olho para a vida dela, ela já sabe tanta coisa. Tem horas que a gente está triste assim, ela vem com uma palavra de Deus para a gente. Coisa que eu, na idade dela, eu não sabia nem quem era Deus. E hoje, para honra e glória do nome do Senhor, ela tem intimidade com o Senhor. Ela é criada na presença do Senhor. É desde antes de vir para o meu ventre. Eu creio que o Senhor ali já santificou ela para ele, já escolheu e falou: ela é minha. E hoje ela é uma bênção nas mãos do Senhor. E o Senhor também, como fala da presença, por isso que eu estou contando esse testemunho, porque como fala da presença do Senhor, quando ela nasceu, eu fiquei com medo de eu não saber cuidar. E aí eu estava dormindo à noite, eu estava sonhando com louvor. Sou eu, o grande eu sou, o hino da harpa. E ali eu conversava com o Senhor. Eu sei que o Senhor cuida, eu sei que o Senhor vai me capacitar, mas e a hora que eu não estiver por perto, como que eu vou cuidar? Se eu dormir, eu tinha medo dela sufocar. Aí o Senhor falou para mim: quem cuida dela sou eu. Não sou eu sou limitada. Quem cuida é Ele. Então até hoje, em tudo eu vejo a mão do Senhor. O Senhor cerca ela. Eu não estou na escola, o Senhor vai cercando, é médico, é tudo. O Senhor põe servos dele para poder trabalhar com a minha filha. Não é qualquer pessoa que faz algo por ela, é só os escolhidos do Senhor, porque é o Senhor cuidando, é o Senhor cercando. Então quando nós entregamos algo nas mãos do Senhor, creia e descansa o seu coração. Entrega e descansa, que o Senhor cuida. O Senhor cuida, o Senhor guarda e o Senhor dá vitória. O Senhor faz aquilo que nós não podemos fazer. Nós servimos um Deus do impossível, que pode ir além, tem planos de paz para nos dar. O Senhor não nos chamou para viver tristes, abatidos e humilhados. O Senhor nos chamou para viver de cabeça erguida na presença dEle. A gente tem que nos humilhar sim perante Ele, não perante o mundo, não perante as dificuldades, não perante as tristezas. Então se posicione, busque a presença do Senhor, que grandes coisas Ele tem para fazer na vida de todos nós aqui nesta noite. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E para completar, para fechar, eu vou pedir para a Patrícia estar louvando ao Senhor. O louvor, eu vou orar. Então, esse louvor
é para você entender como chegar no mais profundo da presença do Senhor. É através da oração. Não é de outro jeito. É só na oração que a gente vai chegar diante do Senhor. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Pai, Senhor Jesus, mais uma vez, aleluias. Pedir para os irmãos que puderem ficar de pé, por favor. Adorando com a permissão, né, da pastora, vamos, como falou, né, orar. Então, quando a gente ora, vamos dar o nosso melhor para Deus, aleluia. Quando eu oro, tu falas para mim. Quando eu oro, tu abres por mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostra o escondido pra mim. Quando eu oro, me transforma. Quando eu oro, tu me mudas. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Ó Pai, 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 tu te revelas a mim. Aleluias. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Porque quando eu busco, tu te revelas